Saudações a todos, aqui é o professor Carlos Augusto, de Direito Tributário, e hoje nós temos uma aula bacana. Eu não vou prometer que ela vai ser curtinha, porque eu vou falar de procedimento e vou dar modelo de 2 peças também. E a nossa aula, esse vídeo ele vai girar em torno do procedimento administrativo tributário, explicando em linhas gerais como ele se dá e dando inclusive modelos de peças práticas. Isso é muito interessante para quem for advogar contra a fazenda pública. Não vai ser um processo judicial, vai ser um processo administrativo chamado contencioso tributário, tá certo? É o contencioso tributário, contencioso fiscal, contencioso administrativo, depende do nome que você for dar. Bom, primeira coisa, vamos entender o seguinte: em se falando de procedimento administrativo, não existe uma lei nacional que uniformize esse procedimento. Isso significa que a União Federal vai ter o seu procedimento, que aliás ele vem disciplinar por um decreto. Eu marquei aqui, essa aqui é a colinha que eu uso para gravar os vídeos, tá? É bem amador mesmo, é só anotação manuscrita que eu faço. O processo administrativo tributário, a gente costuma chamar de PAT, né? Processo Administrativo Tributário, PAT, da União Federal. Ele vem regrado pelo decreto federal, né? 70.235 de 1972. Então, cada ente federado vai ter sua legislação. O estado de São Paulo tem a sua, o município de Presidente Prudente tem a sua, cada município vai ter, cada estado vai ter. Isso significa que o procedimento tributário, o procedimento administrativo tributário, ele vai variar de um município para o outro, de um estado para o outro, vai variar em relação à União Federal, ou seja, cada ente federado vai ter um procedimento próprio. E se o senhor aluno, se a senhora estudante for advogar nessa área, deve se familiarizar. Não quer dizer que vai ter que estudar o procedimento administrativo tributário de todos os municípios de São Paulo. Não. Onde que a senhora vai atuar? Vai atuar em Presidente Prudente? Conheça então o Presidente Prudente. Vai ter uns casos em São Paulo? Conheça o procedimento de lá. Hoje é mais simples, hoje é mais fácil a pesquisa, dá para pesquisar na internet, tem vídeo, tem isso, tem aquilo, nossa. Aliás, esse é um vídeo, né? E então, não existe um procedimento uniforme. Não podia ter uma lei nacional que estabelecesse isso? Bacana, mas não tem. Então, cada unidade federada, cada estado, cada município, a União Federal, então vão estabelecer suas regras de como é o processo administrativo tributário. Mas não pensem que por causa disso eu vou dizer, então não dá para explicar. Não, dá para explicar sim. Porque, em linhas gerais, os processos administrativos tributários, eles seguem o mesmo fluxo, tá certo? É um fluxo, é um batidão. E não é difícil de eu chegar aqui e falar com vocês sobre isso, tá bom? Muito bem. O processo administrativo tributário, ele começa com o chamado TIAF, T-I-A-F, que significa Termo de Início de Ação Fiscal. Então, o pessoal que é fiscal, que é auditor tributário, que é fiscal tributário, agente tributário, não importa o nome, né, do cargo. Esse pessoal, então, vamos supor, vai numa determinada empresa para fazer uma fiscalização. Pode ser em loco, pode ser à distância, pelos meios eletrônicos, né? Hoje tem muita coisa eletrônica. Mas muitas vezes tem que fazer em loco também, né? Para ver controle de estoque, umas coisinhas assim. Para ver documento, pegar algum esclarecimento pessoal. Então, é instaurado um processo administrativo tributário com um termo de início de ação fiscal, TIAF. Então, o auditor tributário ele vai iniciar um processo administrativo. É físico no papel? É virtual? Não importa, mas iniciou. Aí ele vai até o estabelecimento e notifica o proprietário, o responsável,
que está tendo início. Então, o proprietário vai ser notificado do TIAF. Ele vai ser notificado do termo de início da ação fiscal. Aí o fiscal vai lá, vai ver documento, vai ver papel, vai ver estoque, vai ver nota fiscal, vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver os arquivos dele que tem online também, não é? E aí o fiscal ele vai ver o que ele faz. Para a gente prosseguir na aula, né, o que o fiscal vai fazer? Aí vai aplicar alguma penalidade, né? Porque senão a aula terminava por aqui. Aí o fiscal ele constata que não foi recolhido o tributo certinho, então que tinha alguma coisa errada, e o fiscal ele resolve lançar o valor do tributo que não foi recolhido, aplicar uma multa, alguma coisa assim. Aí o fiscal ele vai lavrar o que a gente chama de AIIM, que é o auto de infração e de imposição de multa, AIIM, auto de infração e de imposição de multa. Ah, pode ter outro nome? Pode ser só AIF, auto de infração fiscal? Pode. AIT, auto de infração tributária? Pode. Auto de infração e multa tributária? Ah, pode, né? Então, como eu falei, vai variar a denominação. Aqui são denominações comuns que eu estou usando aqui, AIF, AIIM, tá bom? Mas pode ser diferente a nomenclatura também que for utilizada numa determinada fazenda pública, tá bom? Mas o basicão é esse, viu? Tá certo? Essa nomenclatura que eu estou usando aqui. Bom, lavrou o auto de infração e imposição de multa, AIIM, então o responsável pela empresa, pelo estabelecimento é notificado. Ele é notificado, olha, isso aqui é auto de infração. Então nós constatamos que tem que ser pago o valor tal até tal data. Então tem a data de vencimento lá. Então o proprietário toma ciência disso, né? Aí, esse que foi autuado, ele tem o direito de apresentar a defesa. Esse direito de apresentar a defesa, ele vai ser exercido através da chamada impugnação. Impugnação é uma peça administrativa que ele vai preparar. Então, ele vai apresentar uma impugnação. Qual que é o prazo para apresentar essa impugnação? Varia, mas, em geral, é até a data do vencimento daquele auto de infração. Certo? Essa é uma regra geral. Não funciona só com auto de infração, não, viu, gente? Se você receber, por exemplo, o carnê do IPTU na sua casa e você está discordando de alguma coisa, a área construída está errada, isso está errado, aquilo está errado, você pode apresentar uma impugnação, viu, com relação ao IPTU. Até quando? Até a data de vencimento do imposto, viu? Essa é uma regrinha geral. Bom, aí apresenta a impugnação, essa impugnação vai para o setor técnico da Fazenda Pública, onde ela vai ser apreciada. Ela pode ser deferida, pode ser deferida integralmente, pode ser deferida em parte ou pode ser indeferida. Tudo bem. Vamos supor que ela foi para os setores técnicos, recebeu parecer e foi para a autoridade que decide. Quem é essa autoridade que decide? Depende. Depende de qual município, de qual estado, se é a União Federal. Então tem lugar que é o secretário de Finanças, tem lugar que é o Conselho de Contribuintes, tem lugar que é o Conselho Fiscal. Então varia a nomenclatura, certo? Mas a legislação local vai estabelecer isso. Então, antes de você advogar, antes de pegar um caso desse, ou quando pega o caso, já vai estudar o procedimento como é, viu? Vai estudar quem julga, etc, tá? Bom, aí vamos supor que você apresentou a impugnação, aí foi lá pro Conselho de Contribuintes, o Conselho Fiscal, ou pro secretário de Finanças, ou sei lá, para quem julgou aí, que azar. Sua impugnação foi indeferida, não foi acolhida. Aí, normalmente, a lei estabelece um prazo para apresentar um recurso administrativo ainda. Então, você vai ter um prazo. Aí a lei vai estabelecer. A lei local, a lei do município, a lei do estado. 10 dias, 15 dias. Corridos ou úteis? Depende da lei local, né? Depende. Aí você vai ter que investigar isso. Aí você tem um prazo para apresentar o recurso. Aí apresenta o recurso administrativo e ele vai ser apreciado por alguém. Quem? Não sei, depende do órgão que você estiver se referindo. Tem algum lugar que pode ser o prefeito que aprecia, tem um outro lugar que pode ser um outro conselho de contribuintes, ou o secretário da Fazenda, não sei, vai depender da organização fazendária, né, da organização administrativa da Fazenda. Então, não tem como antecipar isso. Então, por isso que eu falo, vai advogar no contencioso tributário, na parte administrativa, tem que se inteirar da legislação local. Não tem que saber de tudo. Se você vai advogar na área do contencioso do Estado de São Paulo,
Você não precisa conhecer a legislação do Pará, como que é, do Maranhão, do Paraná, de Goiás. Não precisa nada disso. Vai ter que conhecer a do estado de São Paulo. Agora, você vai pegar umas ações lá em Minas Gerais. Aí você vai se inteirar lá da legislação de Minas Gerais, tá? Bom, aí apresentado o recurso, vai haver decisão. Esse recurso vai ser acolhido, vai ser provido ou improvido, ou provido em parte, né? E se for improvido e tiver algum valor para pagar, aí o contribuinte ele é notificado mais uma vez, e agora não tem mais recurso. Aí vai ter uma data de vencimento, aí tem que ser pago o tributo, tá certo? Ou, de repente, a Fazenda Pública está errada e o contribuinte ele pode entrar também com uma ação judicial, viu? Ele pode entrar com uma ação anulatória, ele pode entrar com mandado de segurança, se você estiver dentro do prazo de 120 dias, tiver um direito líquido certo. Ou o contribuinte, ele pode, ao invés de pagar, aguardar que a Fazenda Pública entre com uma execução fiscal contra ele, às vezes demora algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até mais, às vezes até 5 anos, e lá na execução embargar. Mas eu aconselho, se a empresa ela tem conhecimento de que tem um auto de infração, um valor para pagar, se já apresentou, já esgotou a esfera administrativa, e entende que a Fazenda Pública está errada ao negar a impugnação e o recurso administrativo que apresentou, entra na justiça já. Tem a posição ativa. Entra com a ação anulatória, com a ação de mandado de segurança. Não vai esperar ter execução fiscal lá na frente, para daqui a anos e anos ficar discutindo a matéria, viu? É conselho que eu dou para quem for fazer parte do jurídico de empresas, assessorar contribuintes, coisas assim, né? Bom, um outro detalhe. Tem peculiaridades na legislação tributária, né? Quando você entra com recurso, o Código Tributário Nacional, artigo 151, eu não lembro o inciso certinho, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. O 151 do Código Tributário Nacional, ele estabelece que apresentada a impugnação ou recurso administrativo, fica suspensa a cobrança daquele tributo, suspende tudo. Só vai voltar a cobrar de novo, o contribuinte vai receber notificação, etc., vai ter inscrição endividativa, execução fiscal, só depois que esgotar o andamento dos recursos e tiver uma decisão final da administração pública desacolhendo a pretensão do contribuinte, né? E ainda assim pode ir para a justiça, como eu falei agora há pouquinho. Bom, tem algumas peculiaridades. Tem lugar, tem fazenda pública, que se a impugnação do contribuinte ela for deferida, tem recurso de ofício. Então o contribuinte apresentou defesa. Aí quem julgou falou, nossa, o contribuinte tem razão, então vamos cancelar isso. Essa decisão favorável ao contribuinte está sujeita a recurso de ofício. Então vamos supor, quem decide é o chefe do pessoal dos auditores. Eu falo, não, tem razão, tem que cancelar. Então tem alguns lugares em que a legislação estabelece naquele município, naquele estado, que essa decisão que deu razão para o contribuinte, ela seja objeto de recurso. Então, sei lá, a autoridade decidiu que tem razão, o contribuinte tem razão, essa decisão vai ter que ser submetida para a instância superior. Qual que vai ser? Não sei, depende, né? Pode ser o conselho de contribuintes, pode ser o prefeito municipal, secretário da fazenda, não sei, depende da organização da administração tributária, né? Então tem essas peculiaridades. Uma outra peculiaridade é que às vezes o contribuinte ele pode ficar numa dúvida com relação a um determinado tributo. Sei lá, vamos pensar no ISS, o fulano tem uma atividade, ele não sabe se essa atividade está sujeita ao ISS ou não. Ele tem um motivo, assim, ele tem uma dúvida em relação a isso. Então, ele tem uma atividade tal, alguma coisa assim, e ele não sabe, será que eu estou sujeito ao ISS? Será que o ISS aqui do município onde eu estou situado, será que é lá onde eu estou prestando serviço? Aí ele faz uma consulta tributária. Essa consulta tributária, ela suspende também a cobrança e a incidência de juros, ela impede a aplicação de multas, até a Fazenda Pública responder essa consulta para o contribuinte, viu? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver o modelo das pecinhas. Primeiro da impugnação, depois do recurso fiscal. Lembrem-se que é uma peça, um modelo geral que eu estou passando para vocês. E cada unidade federada tem uma legislação própria. Então, de repente, tem algum lugar que pode ter algum requisito e tal. A única coisa que eu falo, às vezes, a legislação local fala que tem que ter caução, depósito de um valor para apresentar o recurso, para apresentar a impugnação. Tem legislação que fala isso, tem lei que fala isso. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, eu acho até que a súmula é vinculante, viu? Já decidiu, em súmula, isso tem súmula,
que não depende de pagamento de depósito judicial a apresentação de recursos administrativos, incluindo-se aí os recursos, as impugnações fiscais e os recursos administrativos tributários, viu? Então, mesmo que a legislação exigir, então não tem que depositar nada, não tem que pagar nada. E se eles não aceitarem o recurso, por causa disso, mandado de segurança, viu? Mandado de segurança. Bom, vamos lá. Primeiro a impugnação, que é a defesa que o contribuinte apresenta quando ele recebe o auto de infração e de imposição de multa, AIIM. Então ele recebeu, o dono da empresa recebeu o auto de infração. Então ele tem até a data do vencimento para apresentar o seu recurso. Tá bom? Pode ser que tenha algum caso que tenha um prazo, não, você tem 30 dias para apresentar o recurso, só depois disso que vai vencer, vai vencer daqui a 45 dias, não sei. Mas em geral é até a data de vencimento, tá bom? Mas fica aquele aviso, tem que dar uma estudadinha na legislação local de onde você for advogar, tá? Se você for mexer com isso. Então vamos lá. Endereçamento. Sei. Vamos fazer de conta que é um determinado endereçamento, né? Porque muda de cidade para cidade, município para município, de estado para estado. Vamos lá. Ilustríssimo senhor doutor, não sei se é doutor, né? Mas tudo bem. Ilustríssimo senhor doutor, delegado regional tributário. Vamos fazer de conta, tá bom, gente? Vamos fazer de conta que esse endereçamento. Delegado municipal tributário, regional tributário, vamos. Só para fazer a peça. Vamos pular umas 10 linhas e vamos lá. Empresa tal, CNPJ tal, com endereço em tal lugar, contrato social em anexo, através do seu advogado, não precisa de advogado, mas vamos contratar um advogado para fazer um serviço bem feitinho, através do seu advogado que assina ao final, com fundamento no artigo tal do código da lei municipal, da lei estadual, da lei federal, depende de onde você estiver advogando, né? Que estabelece o contencioso administrativo tributário, vírgula, vem apresentar impugnação ao AIIM, auto de infração e imposição de multa, número tal, cada auto de infração tem um número, viu? Vírgula, matéria tratada no processo administrativo tributário, número tal, vírgula, pelos motivos que passa a expor. Fizemos o preâmbulo. Bacana. Agora, primeira parte da peça, do corpo da peça, dos fatos. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer a descrição do auto de infração, etc. Então, você vai dizer mais ou menos assim. Em tal data, a fiscalização do município, do estado, da União, não sei o que, esteve no estabelecimento e notificou o ora impugnante que o mesmo estava autuado por tais e tais e tais infrações à legislação tributária, com base nos artigos tais das leis tais, e que deve pagar até a data tal, data do vencimento, né, a quantia tal, por tais e tais motivos. Ou seja, você vai contar a história, por que a empresa foi autuada, né? Vai contar a história. Depois do direito. Aqui você vai desenvolver a tese jurídica, você vai procurar mostrar que está errada a autuação. Então você vai explicar, vai falar, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Você vai desenvolver a tese jurídica. É igual se fosse uma peça judicial, só que aqui é uma peça que vai ser apresentada num procedimento administrativo, num processo administrativo, né? Então você pode colocar assim, alguma coisa assim, sei lá, pode começar com uma frase assim de efeito, né? A autuação, o auto de infração deve ser anulado, porque já ocorreu a decadência, sei lá, né? Para ficar mais fácil a nossa peça, né? Ou então pode colocar assim também, o auto de infração tem que ser anulado, porque o procedimento local não foi observado por causa disso, por causa daquilo outro, tal. Você vai desenvolver toda a sua tese jurídica aqui, viu? Depois, no finalzinho, você vai fazer o pedido
do pedido. Diante do exposto, pede-se que a presente impugnação seja acolhida e que seja anulado o auto de infração. Às vezes você não quer que ele seja anulado todo, às vezes você quer que seja anulado parcialmente e refeito. Então ficaria assim, do pedido. Diante do exposto, pede-se que a presente impugnação ela seja acolhida e que o auto de infração ele seja refeito, excluindo-se aqueles lançamentos acima indicados. E pronto. Agora, local, data, advogado, OAB. Acabou. É petição administrativa, tá? Não tem produção de prova, não tem valor de causa, citação, nada disso, hein, gente? É petição administrativa, tá? Então, parabéns, você fez a sua impugnação administrativa tributária. Mas agora vamos supor que não deu em nada, foi rejeitada a sua impugnação. Agora você vai apresentar recurso administrativo tributário. Vamos? Vamos. Aí você vai ter que ver para quem que endereça, né? Sei lá, vamos fazer de conta aqui que é para o Conselho de Contribuintes. Vamos lá. Excelentíssimos senhores, doutores, membros do Conselho de Contribuintes do município tal ou do estado tal. Você vai ver. Pula cinco linhas. Processo administrativo tributário número tal. Que já tem um processo, né? Agora você coloca o número. Processo administrativo tributário número tal. Pula mais 5 linhas. Empresa tal, já qualificada nos autos epigrafados. Através do seu advogado, vírgula, inconformada com o indeferimento da sua impugnação, vírgula, com fundamento no artigo tal, da lei tal, a lei local, né? Vem apresentar recurso administrativo, fazendo-o conforme as razões que passa a expor. 2 pontos. Aí vamos lá. Primeira parte do corpo da peça. Da decisão recorrida. O que você vai fazer aqui? Vai, articuladamente você vai explicar cada um dos pontos da decisão recorrida, certo? Ela falou 5 coisas, você vai expor 5 coisas aqui, então você vai descrever. Depois, você vai fazer a parte da peça, segunda parte do corpo da peça do direito, ou dos motivos da reforma. E aqui você vai explicar, olha, essa decisão que indeferiu a impugnação, ela está errada por causa disso. Ela falou assim, mas é de outro jeito, não sei o quê. Você vai desenvolver sua tese jurídica. Vai colocar legislação, jurisprudência, doutrina. Você pode ter jurisprudência até de tribunal administrativo, viu? Tem lugar que tem tribunal de impostos e taxas, tem decisões desse tribunal. Aí você vai se inteirar, né? Porque você vai se especializar nessa área. Você está indo por esse caminho, você vai se especializar nessa área. E desenvolve sua tese. Aí no finalzinho o pedido. Diante do exposto, pede-se que o presente recurso seja conhecido e provido para que o auto de infração, número tal, seja anulado. Ponto. Ou, de repente, refeito. Você quer que anula todo, você quer que cancela uma parte dele, faça uns lançamentos, aí depende, né? E aí finalizamos. Local, data, advogado, OAB. E fizemos duas peças de prática administrativa, peças administrativas que são apresentadas perante os órgãos tributários, viu? Eu acho que ninguém pensou em fazer esse modelo de peça assim na faculdade, né? Mas deu certo para a gente fazer então, e eu agradeço assim, a atenção de todos que chegaram até aqui. E a recomendação é que assista aos vídeos com caderno e caneta nas mãos, né, anotando. Não entendeu alguma coisa, volta, deixa eu falar de novo no vídeo. Quem quiser falar com o professor, manda comentário, pode mandar dúvida pelo Aprender. E vamos seguindo, né, gente? Olha, um bom estudo para todo mundo. É muito gratificante eu estar aqui com vocês, hein? Logo, logo tem mais vídeo aí, hein? Tchau, pessoal!